Olá, Roraima, tudo bem? Eu sou Leôncio Monteiro e nós estamos começando mais uma edição dessa nossa conversa muito especial aqui no Papo M3 Realidades Políticas, falando desse tema que é do nosso dia a dia, muitas vezes esquecido, negligenciado, outras vezes em extrema evidência, mas a política está sempre presente e por aqui a gente conversa muito sobre isso. Hoje eu recebo uma pessoa excepcional com quem eu gosto demais de conversar. Estou com o currículo dele aqui enorme, ele até disse para fazer uma redução, diminuir um pouco, são muitas informações, mas não é à toa, é porque de fato é uma mente, é um acadêmico muito excepcional do nosso estado. Estou falando dele que é doutor em Relações Internacionais e Desenvolvimento Regional pela Universidade de Brasília, é apenas uma das áreas de conhecimento dessa mente tão brilhante. Estou falando de Lindenberg Almeida. Seja muito bem-vindo. E é uma satisfação conversar com você mais uma vez. Satisfação a minha, sempre prazer. Obrigado pelos elogios, mas nem é isso tudo, tá? Pode parar. Eu acho que, só usando como exemplo a coisa do currículo, eu sempre acho que conhecimento, e eu adoro conhecimento, só funciona se a gente puder compartilhar com as pessoas. Por isso eu fico super lisonjeado quando você chama, porque a gente vai dividindo informações e vai alimentando o mundo de saberes novos. Essa é a grande pegada. De que adianta a gente ter conhecimento sem conseguir compartilhar? É um livro fechado. Não tem. Então a graça do negócio é a gente ir contando coisas Exatamente. para as pessoas e melhorando o conhecimento de várias pessoas sobre um assunto que está na vida de todo mundo, né? Como você Exato. falou. Bom, posso te chamar de Lino, né? Claro. Bom, Lino, a gente sempre conversa aqui sobre as realidades que no nosso contexto atual aqui em Roraima estão em constante evolução no atual cenário, sobre o mundo político. Mas antes da gente adentrar nesse tema, eu queria saber um pouco mais sobre o Linoberg, o professor, ou o Linoberg anterior ao exercício da profissão de professor. Como é que é a história do Lino? Olha, eu acho que da vida madura eu não consigo lembrar mais do Linoberg sem ser professor, porque eu já estou na sala de aula há tanto tempo e vai ver das vezes que eu já conversei contigo em Roraima, até meu cabelo branco denuncia, porque só de sala de aula na UFRR, que é na Universidade Federal de Roraima, eu já estou há 21 anos. Sala de aula de verdade, talvez tenha uns 30. Porque Puxa vida. antes de dar aula para adulto, eu dava aula para criança e adolescente de inglês. Não sou de Roraima nascido, né? Mas eu tô praticamente mais tempo aqui do que eu estive em Brasília, porque eu sou de Brasília, na verdade eu sou do Gama, que é uma cidade satélite no Distrito Federal. Minha família é de lá, minha mãe, meus sobrinhos, minha irmã moram lá. Mas eu vivo aqui há 2 décadas e tenho muito orgulho de ter feito uma escolha que mudou a minha vida e provavelmente tenha mudado a vida de muitas pessoas. É legal morar em Roraima, né? Eu amo. Não Eu sei o que sempre digo seria isso. disso. Não sei o que, eu não consigo explicar para as pessoas. Eu vou para Brasília, que é a minha casa, a casa da minha mãe, mas eu sinto saudade daqui. Sinto falta. É uma falta do meu lugar. Eu gosto muito de estar lá, mas eu me sinto em casa de verdade aqui. É essa coisa que o que divide a gente, né, nos espaços que a gente vai ocupando Uhum. no mundo, é a sala de aula que eu ocupo, as centenas de alunos que eu dou aula por semestre, as pessoas que eu converso por rede social, a minha ida no supermercado, o cara da padaria, quem corta meu cabelo. A vida roraimense, ela me fascina. Caminhar na rua, sabe? Uhum. Correr atrás do cachorro. É isso que eu gosto e eu gosto de fazer isso aqui e por isso eu adoro estar onde eu estou. E o Lino sempre foi esse camarada dedicado a ensinar ou a conhecer e compartilhar o conhecimento. Como é que surgiu essa ideia do Lino professor? Ah, eu não sei como é que ela surge. Mas eu sempre gostei. Assim, tudo bem, pode ser que na cabeça dos meus pais, eles não construíram uma pessoa para ser professor. Eu acho que eles tinham uma imaginação de que eu seria diplomata, talvez. Mas o mundo foi me trazendo para isso, né? Eu tinha sala de aula, eu fiz a graduação, depois o mestrado, trabalhei no ministério numa assessoria uma época, aí eu passei no concurso público que me trouxe para cá. Trabalhar todos os dias, dando vida àquilo que eu estudei para ser o melhor na minha área,
me fez professor de sociologia e ciência política na universidade aqui. Vai ver que o salto é transformar a vida e a cidade, a observação do cotidiano, em sala de aula também. Eu acho que a grande sacada é essa. Eu amo sala de aula, mas não necessariamente o espaço de 4 paredes com cadeiras da universidade. Essa conversa da gente, quando ela pipocar nas redes tecnológicas do mundo, fazem desse caminho uma sala de aula também. Quando eu vejo alguém com celular na mão, no lotação ou no Uber, falando sobre o que eu estou falando contigo aqui, o celular dele é uma sala de aula naquele espaço do carro. Então, talvez em 2026, o que tem de diferente nessa caminhada é a gente ampliar os espaços de reflexão crítica que as pessoas têm com qualidade. O Lino do passado era uma pessoa construída para sala de aula física, o quadradinho. Mas o tempo foi passando e a gente foi se adequando a esses espaços de reflexão crítica onde a gente estiver. Isso é muito legal. Enquanto tu falava, eu estava lembrando justamente disso. De como era, de certa forma, em alguns momentos decepcionante saber que a aula ia terminar e eu ia ter que ir para casa e aquele ambiente legal terminava. Hoje não rola mais isso. A gente já tem, como você disse, um ambiente de sala de aula que transcende, está em todo lugar, desde que eu queira estar nesse ambiente, né? Não, e também depende da maneira como vai se construindo o ambiente de sala de aula, né? Porque imagina que quando eu vou dar aula, tipo, ontem eu dei aula, até 10 da noite. Para as aulas de ontem, os alunos mais ou menos sabiam o que ia acontecer antes, porque eu vou construindo o conteúdo antes deles chegarem na sala. Quando eles chegam online, quando eles chegam na sala, eles participam do processo ensino-aprendizagem, e quando eles vão embora, eu espero que eles vão para casa reflexivos sobre aquilo que rolou na sala de aula. Quando você vai ampliando esse espaço, eu não sou o responsável pelo saber, né? Eles também são responsáveis. Quando a gente está falando de política no domingo em casa, que eu acho que a maioria das pessoas tinha que fazer isso o tempo inteiro, parar de achar que falar de política é algo ruim e tratar do assunto com outra leveza, com mais qualidade. Quando você passar pelo posto de gasolina na avenida e ver aquela placa com aquele preço exorbitante, a reflexão que você faz, ao invés de ser a raiva do preço, é como é que a gente chegou até aqui. Isso é fazer política. Quando você conversa com a pessoa do lado, e ao invés de dividir ela no mundo como se ela não fosse dividida, você é isso, ou você é aquilo, como vocês dois convivem no mesmo planeta, que a gente pudesse conjuntamente saber soluções para aquela placa de preço exorbitante, para as coisas que não estão dando certo no dia a dia, para o tempo que eu fico no ponto de ônibus, do porquê eu tenho vaga para estacionar ou não tenho vaga para estacionar na rua. Tudo é política. E isso a gente precisa ser treinado, ou educado, ou convidado a fazer isso com qualidade para além da sala de aula. É muito legal porque, da forma que tu colocaste, a gente desestrutura completamente esse maniqueísmo da política que aparentemente existe. É um cenário completamente distinto. E, por mais que seja extremamente distinto desse nosso cenário, não é utópico. É uma realidade possivelmente praticável. E eu acredito, inclusive, que nesse nosso processo de evolução a gente chegará a isso. Não muito longe. Eu super torço. Assim, só para não perder o fio de raciocínio, eu sei que a gente não está falando especificamente sobre casos locais, né? Mas como as pessoas tendem a fazer isso o tempo inteiro, direita, esquerda, o tempo todo, a gente mora num estado que está sendo governado por uma pessoa efetivamente de um partido de direita. Mas ele não nasceu de um partido de direita. Sim. Ele é uma liderança sindical que saiu de um partido comunista do Brasil. Aonde é que está a esquerda e direita quando a gente vai tratar efetivamente da prática? Exatamente. Naquele momento, ele era uma pessoa que era uma liderança sindical qualificada a exercer uma cadeira de parlamentar à esquerda. Ele não deixou de ser uma pessoa que tem uma reflexão progressista e por justiça social no mundo. Mas o sistema foi empurrando ele para onde dá para ser eleito. Ele estava no partido e está no partido de direita porque é onde dá as condições reais de ele ser eleito, assumir a cadeira no Palácio Hélio Campos. Enquanto você falava, eu lembrei de uma reflexão que eu tive no início desses acontecimentos. Quando esse camarada do Partido Comunista do Brasil é convidado para ser
chefe da Casa Civil de um camarada eleito na esteira da direita. Isso aí. Classificado, inclusive, em alguns cenários como extrema-direita. E ambos estavam lá, politicamente aliados, e a coisa fluiu. A coisa flui. A divisão maniqueísta, ela é uma estratégia político-eleitoral. É para dividir as pessoas. Uhum. Mas os que estão sentados no poder, eles sabem como funciona o jogo. Por isso que a gente precisa cada vez mais desmistificar isso, para que as pessoas não se percam nesse joguinho inventado. É uma fórmula inventada para fazer do eleitor uma marionete. E isso é péssimo. O jogo ele tem que ser interpretado, especialmente para quem está aqui embaixo, para que ele possa lá passar a tesoura na corda e não ser conduzido a uma coisa que não existe. É uma mentira. É uma falsa sensação de divisão para ganhar a eleição. A partir do dia seguinte, ninguém está brigando por nada. Acabou, né? Acabou. Termina a sessão no plenário, todo mundo vai tomar café. Todo mundo toma café e todo mundo junto. Não, essa é uma lógica que ela precisa ser melhor entendida pela sociedade. O que nos divide não é a religião. As pessoas elas podem ter evangélicos, católicos, umbandistas, todos podem conviver no mesmo lugar. Eles todos vão à urna igual. No Estado laico, essas diferenças elas são acomodadas para que a gente enxergue todo mundo como cidadão, com as suas diferenças religiosas respeitadas. O político que veio do partido à esquerda e a cadeira que está sendo ocupada agora, que ela está construída à direita, todos os dois trabalham para todos e todos, cidadão, cidadã, independente daquilo que ele acredita. O jogo ele é feito da divisão como uma estratégia de processo eleitoral. Depois, a gente tem que passar a se enxergar muito mais como cidadão para cobrar mais e cobrar mais atitudes dessas pessoas para que elas tenham princípios, ética, moral, saiam das páginas policiais e vai entregar resultado para as pessoas, né? É muito legal isso, porque a gente percebe que aquele discurso de fulano foi eleito para representar determinada categoria termina a partir do momento em que sai o boletim de urna e a gente vê que o fulano foi eleito, porque a partir dali o fulano representa aquele estado, aquele município, representa o estado CNPJ ou a população do estado, no caso do deputado federal. E essa discussão é muito fantástica. Não, assim, se ele foi eleito especialmente por um segmento, inteligente é ele ou ela que cuida desse segmento ao mesmo tempo que cuida do todo. Sim. Porque se ele deixa de cuidar do segmento e fica só de olho no todo, ele perde o apoio que levou ele para aquela cadeira. É história. A gente conhece vários casos em Roraima. Exatamente. A grande sacada existe voto de nicho, né? Assim, ele é enfermeiro. Não, enfermeiro. Ele foi eleito. Você não entregou aquilo que ele ficou prometendo ou criou a expectativa de que pudesse rolar no mandato, ou não foi um bom ouvinte das demandas que vinham da sua categoria, ele acaba pouco se cacifando para a próxima etapa, sabe? Ou para as próximas tentativas. Porque o mandato é 1.461 dias, né? Você tem que dar conta de 1.461 dias. E muitos daqueles que se elegem buscam a reeleição. Se der mole para este ouvido atento e não prestar atenção no que está acontecendo, ele não se cacifa para o que vai acontecer aqui no finalzinho do mandato. A grande sacada é ele dar conta do todo, mas atento àquilo que levou ele ao cargo. Eu acho que, assim como o ambiente construiu o Lino para sala de aula, a sala de aula construiu o Lino para o ambiente político. Você acha? Eu não sei, porque eu tenho uma sensação de que, meu Deus, quem dera fosse assim. Se todo mundo que estiver assistindo a gente for professor e for aluno, e num momento adequado eu me colocar como uma alternativa para o Estado e usar esse lugar da sala de aula como uma experiência positiva, que não passo vergonha, e nem eu me auto-intitulo sempre como professor, porque é isso que eu sempre fui e adoro ser. Se essas pessoas se enxergarem alunos e professores e quiserem compartilhar de um mandato junto comigo, eu me super faço parte desse processo. Mas não é assim. Eu acho que quem se enxerga aluno na hora de ir para a urna pouco dá importância
para o papel da escola e da sala de aula, e os professores, e aos professores e à comunidade acadêmica em si, falta olhar melhor para escolher representantes que levem as suas pautas e as suas bandeiras para os parlamentos. A gente escolhe muito pouco professor, muito pouco pesquisador, muito pouco estudante, para que essas pessoas que sentem as dores das suas categorias, né, Sim. dos seus espaços, possam representá-los. A gente escolhe, quer dizer, os que saem vitoriosos das urnas usam a gente e depois não lembram de nossas pautas. Talvez o importante seria que a gente se organizasse e também ocupasse os mandatos com aquilo que nos é relevante, interessante, prioritário, o que não tem acontecido até agora. Como é que esse ambiente, eu dei minha sugestão, o que eu acho, mas como é que esse ambiente fez o Lino despertar para a política eleitoral, para a disputa para um cargo eletivo? Então, eu vou te contar, mas bem brevemente. Um dia, domingo, eu estava sentado em casa assistindo o Fantástico e apareceu o escândalo da Câmara Municipal de Boa Vista. Quem mexeu no meu dinheiro? Alguma coisa assim. Uhum. No outro dia, segunda-feira, eu fui dar aula e aquele assunto do Fantástico gerou um debate na sala de aula e eu fiz uma pergunta. Já que, não me representa, não me representa, e a gente chegou numa conclusão. Bom, se não representa, o que a gente tem que fazer para eleger alguém que represente você? Dessa pergunta, compartilhada com um grupo de pessoas à minha volta, a gente teve uma ideia de fazer uma experiência didática que pudesse ser replicada fora da universidade. Será que, juntando uma quantidade de pessoas, usando o celular e pouquíssimo dinheiro, a gente consegue concorrer a uma vaga na Câmara Municipal? E de um jeito inédito. Eu achava que podia não dar. Mas eu me juntei com um monte de gente em volta, que esse monte de gente em volta virou 1.695 pessoas que me deu uma cadeira na Câmara Municipal de Boa Vista como vereador da cidade. Numa ideia que surgiu... Na sala de aula. Que legal. É sensacional esse... Eu gosto dessa história porque todo mundo que diz que acha que não é pra mim, não vai dar isso daí só com muitos milhões, tudo bem, a minha experiência de sucesso é essa. E é uma experiência de sucesso que ela é acompanhada de um mandato também de qualidade. Eu gosto muito da minha experiência como vereador. Gosto também das experiências eleitorais, né? Assim, de participar da eleição. Uhum. As outras duas não foram vitoriosas, mas foram bem-sucedidas. Não estou naqueles que deixam uma marca negativa. Fica uma marca positiva e que pode servir de inspiração para que outras pessoas participem de processos eleitorais de maneira limpa, correta e pedagógica. Eu já te acompanhei, enquanto eu acompanhei a Câmara Municipal enquanto tu estava no mandato, e eu já te falei isso, já falei para várias outras pessoas, como eu percebi no Lino, vereador, uma sobriedade e um comportamento de fato parlamentar que é muito difícil localizar. E eu me peguei pensando, será que a gente não precisaria de mais exigência acadêmica para os cargos legislativos? Porque, às vezes, as discussões dentro do ambiente parlamentar são, para ser suave, ridículas. É um negócio, você pensa, eu conversando com meus vizinhos, a conversa é mais produtiva do que essa. Eu não sei te responder essa pergunta. Não acho que é uma questão acadêmica, não é um diploma. Eu acho que tem uma questão de comprometimento, sabe? Todas as vezes que eu falei ou eu digo que a gente precisa saber fazer o papel eu me dedicava claramente a fazer o papel de vereador. Sem falsas promessas. Estimulando que as pessoas acompanhassem o dia a dia daquele potencial fiscalizador, que é o que me cabia. Como você tem que fazer uma escolha. Ou você é da base, ou você não é da base. Como eu fui eleito numa perspectiva mais crítica, ser da base podia jogar tudo fora. Uhum. E, obviamente, existia um diálogo, apesar de eu entender que boa parte da sociedade roraimense, ou boavistense, olhava para mim como oposição à prefeita. Todas as vezes que eu encontrei com ela, a gente conversava de maneira muito interessante. Ela, uma pessoa que eu admiro muito, mas que naquele momento, o que cabia a mim
era fiscalizar a ação executiva dela. Então, ela tinha decisões ali, do dia a dia, que para mim elas podiam afetar negativamente a sociedade. O que cabe ao vereador? Fazer a crítica, apontar o problema, porque eu estou ouvindo vindo das ruas, e mostrar uma solução. Esse caminho para o conjunto de um parlamento que é... As pessoas enxergam a Câmara como o parlamento mirim, um lugar menor. Talvez quando a gente coloca protagonismo nesse papel, aí muda, né? Você coloca o holofote sobre um mandato que eu acho super interessante, os outros eles vão ficando mais... Vai aparecendo os defeitos de um mandato pouco representativo que acontece por aí. E muito, né? E isso é muito interessante, Lino, porque eu sempre digo isso, a gente não mora num estado, num país, a gente mora num município. É o munícipe que sente aquela dor que pode ser atendida mais diretamente ou compreendida mais diretamente pelo legislativo municipal. Então, o vereador é esse político mais próximo, né? É o gabinete mais acessível, é a conversa mais franca que o eleitor pode ter. E muitas vezes, como você disse, esse olhar da sociedade para as câmaras municipais é um olhar muito depreciativo ou diminutivo para aquela atividade que é tão essencial, né? Mas o sistema acaba fazendo isso, né? Eu acho que tem algumas exceções. Eu também não vou te negar, eu tenho saudade de debates qualificados na Câmara Municipal. Eu posso até te falar um, assim, ele não tá com mandato e não é candidato a nada, pré-candidato a nada. Renato Queiroz, que era o meu colega de cadeira do lado. É uma pessoa que eu admiro muito. A gente tinha um lugar, o dele, diferente do meu no parlamento, mas era alguém que me inspirava a debater com qualidade assuntos da política local. Tinha o pastor Jorge, que sentava à minha esquerda, que, mesmo tendo uma perspectiva de mandato completamente diferente da minha, eu via nele uma vontade de aprender a fazer um mandato que tivesse uma impressão positiva pelas pessoas fora da casa, fora da Câmara. Eu tenho uma sensação de que sempre dá para fazer mais com o pouco que a gente recebe. Você não precisa de emenda. Eu sempre acho terrível. Esse vereador não precisa de emenda, mas tudo bem. Como parlamentares federais também não precisariam de ter esse poder de decidir os destinos da gestão dos estados, né? Uhum. Isso está tudo de cabeça para baixo no Brasil. Mas o fato de você ter um mandato que está perto das pessoas, que escuta os problemas delas, sem criar nelas a expectativa de que você vai resolver o problema, mas que você vai ser a ponte para que aquilo tenha uma solução real, já está de bom tamanho. Já está de bom tamanho. E tem gente fazendo, eu sei que tem vereadores fazendo isso hoje, no mandato anterior. Fico muito lisonjeado que as pessoas lembrem, mas eu já não sou vereador há quanto tempo? Já é a segunda legislatura que eu não estou na casa. Mas as pessoas sempre falam, talvez porque eu tenho um papel, tenho um trabalho que ele está fora de lá, né, que gera um impacto na vida da cidade. Então, tem um retorno positivo. Mas nunca foi algo que não tinha estratégia. Tinha estratégia, tinha plano, tinha gabinete pequeno, com gente qualificada, gente que estava disposta a botar o diploma para funcionar, não tinha fantasma, tinha gente ganhando o que tinha que ganhar, não tinha Polícia Federal na porta, tinha tudo funcionando do jeito que tinha que funcionar e sem nenhum risco, assim, um arranhão na minha imagem. As pessoas podem não gostar, mas elas raramente podem dizer que eu estava ali fazendo o cidadão boavistense passar vergonha. Era para inspirar que outras pessoas acreditassem que dá para acreditar num jeito diferente e melhor de fazer política. Isso é muito importante, esse convite informal à sociedade a acreditar na política. Isso é muito legal, porque é, a gente vive um ambiente contínuo de descrédito da atividade do político, né? E quando a gente se depara com alguém que, no mandato, consegue demonstrar que aquilo é algo efetivo, que pode trazer resultado, que pode melhorar na prática a vida das pessoas, é muito marcante. E eu acredito que seja por isso que as pessoas sempre lembram do Lino vereador. E eu sempre digo muito obrigado pela oportunidade, de verdade. Lino, falando desse ambiente político, você falou um pouco sobre essa questão do que você percebe como meio desordenado na política brasileira, questão orçamentária e tal.
Eu queria te fazer uma pergunta a respeito da nossa modalidade de eleição para o legislativo. Tu acredita que ela é eficiente, precisaria mudar? Seria o ideal, por exemplo, serem eleitos aqueles que receberam mais votos, e não toda aquela matemática de legenda e quociente eleitoral? Qual a tua perspectiva disso? Ela não é ideal, mas talvez seja o melhor desenho que a gente tem para hoje, sendo que eu acrescentaria uma coisa que eu sou extremamente defensor, que é as candidaturas independentes. Sou daqueles que acredita que para participar da eleição para vereador, nenhum partido roraimense me deu a chance de participar da eleição. Eu tive que me organizar com pessoas para montar um partido para eu participar da eleição. E a minha primeira tentativa num partido que a gente organizou foi bem sucedida. Não tinha um cacique, não tinha alguém mandando no jogo, não tinha alguém que estava esperando o fundo chegar para poder fazer estratégias. Era uma casa institucional que tinha um objetivo: eleger um vereador. Depois daquela eleição, teve uma reforma. A reforma ela foi afastando os partidos pequenos do jogo, criou remédios como a federação, mas mesmo assim ela é um remédio que, quando o partido é muito pequeno ou com pouca representatividade naquele lugar, fica difícil participar do jogo. Então, às vezes, para participar do jogo com chance real de ocupar a cadeira, porque também tem isso. A gente está falando que fazer política ele tem vários jeitos. O almoço de domingo é que você fala sobre o assunto, entrar no partido para fazer da campanha um espaço de debate e entrar na campanha para efetivamente conquistar uma cadeira para de dentro do poder mudar a realidade das pessoas. Este lugar eu quero ocupar. Na segunda tentativa, eu tive que ir a um partido maior, que efetivamente não era a minha casa de coração, mas me deu as condições para participar do processo eleitoral. Não foi bem sucedido, vírgula, porque hoje eu sou um deputado suplente. E dessa vez, eu tive que sair deste partido para participar do processo eleitoral com chances reais de conquistar uma cadeira numa federação, num partido que eu recebi o convite da Leni Rodrigues, defensora, professora e secretária de educação, fez o convite para ir para Cidadania. Cidadania ele está federado com o PSDB e é a casa onde eu vou participar da eleição. O sistema eleitoral brasileiro ele não é o ideal, mas ele talvez hoje ainda seja a melhor fórmula, se ele fosse um pouco mais barato, a melhor fórmula de você ter representatividade da fotografia geral da nação. Podia ser melhorado, mas ainda não é. Você falou sobre ser barato, e um pouco mais barato já seria de Incrível, grande valia, né, para a sociedade. Mas como eu queria que as pessoas entendessem as entrelinhas do processo eleitoral. Se a pessoa gasta 12, 15 milhões de reais para se eleger deputado federal, não é o salário que ela está indo buscar lá, né? É outra coisa. Eu sempre tive essa dúvida na mente. A gente faz uma matemática básica, eu também não sou da área de exatas, mas se a gente fizer um cálculo básico matemático, se você dividir isso pelo salário nos 4 anos e não comer nada e tiver outra fonte de renda, ainda assim não vai compensar. Mas é óbvio, porque o mandato ele não se encerra em um salário de 40 mil. Não é o salário. São os milhões de reais que estão nos braços dos parlamentares brasileiros. Você tirou do Poder Executivo a chance de cuidar da vida das pessoas executando o fim da política pública e entregou para o parlamentar fazer disso uma arma de manobras políticas na sua base. Lino, isso não é na prática, numa modalidade, eu diria não tão agressiva, mas de perversão desse ambiente da democracia? Da efetividade e atuação entre os poderes? É uma perversão, é um erro, mas no parlamentarismo de coalizão que a gente tem, está muito difícil de você superar. Se você disser não para o conjunto de deputados, cabeças rolarão. Mas não era um presidencialismo? O regime, inicialmente? Mas você foi entregando poder para um parlamento que também foi mudando de cara. Ele não sabe fiscalizar.
ou não quer fiscalizar tanto. Porque se fiscalizar demais, você sabe que às vezes as emendas não chegam. Você não anda pela cidade, pelas cidades brasileiras, por Boa Vista, cada parlamentar bota o seu outdoor com milhões de reais. Eu não sou a única pessoa que vejo o outdoor na rua e não tenho a sensação de que aquele milhão não chegou na minha rua, não chegou no meu hospital, não chegou na minha escola, não chegou na geração de emprego e renda, não chegou no diploma do meu filho que é formado em nível superior, mas não consegue emprego, sabe? Em alguma hora a gente vai ter que ter uma sociedade que pergunte para o parlamentar do outdoor: cadê o milhão que você disse que trouxe? E eu não estou vendo transformando efetivamente a vida das pessoas onde eu moro. Aí você só vai renovando o mandato dessas pessoas? Elas falando que estão cuidando do povo, mas estão cuidando do seu povo? Porque é isso efetivamente que acontece. E olha aqui que eu não estou atacando ninguém. Eu só estou falando de um contexto que você elege 513 parlamentares, não é isso? Sim. No Brasil inteiro é do mesmo jeito. Não é uma coisa roraimense, que é só nosso. No Brasil inteiro a gente sofre dessa dor. E não é. Se a gente continuar votando do jeito que vota, escolhendo do jeito que escolhe, sendo marionete do sistema, e você não pegar a tesoura e cortar a cordinha, você nunca vai questionar o sistema. Não é a emenda que muda a minha vida. O que muda a vida da gente são os seus posicionamentos como parlamentar, que defende os interesses dos roraimenses como deputado federal e de Roraima como deputado, como senador. Hoje as pessoas elas estão indo votar, quer dizer, hoje não. Quando elas forem escolher o seu senador, existe uma onda nacional dizendo que ela tem que escolher o senador porque ele vai escolher o ministro da Suprema Corte. É isso? É isso que a gente vai virar? É só para isso? É só para isso? Ah, não, eu quero um ministro conservador. Não, tudo bem, eu sei o que você quer. Mas e os outros 1000? Não, 1000 não. Porque o senador são 8 anos. O que esse cara vai fazer nos outros 2.500? 1.400, 2.800 e poucos dias de mandato. Depois que ele escolheu o seu ministro do coração. Porque ali a votação é muito rápida. É, CCJ e plenário no mesmo dia. No mesmo dia decide. E os outros dias? E os outros dias? Faz o quê? O que Roraima precisa? O que você vai fazer com a fronteira? O que você vai fazer com o desenvolvimento do Estado? Nesse universo de parlamentares que a gente tem, a UER, a Universidade do Estado, vive um momento de crise. O que saiu da boca dos parlamentares roraimenses sobre a Universidade do Estado de Roraima, sobre a sua crise? A Universidade Federal entrega alunos profissionais para o Estado todo semestre. O que os nossos parlamentares estão fazendo para essas pessoas tirarem o diploma da gaveta e não estarem em soluções para gerar renda como autônomos instantâneos? É isso que eu queria saber. Como é que a gente vai deixar de ser dependente de assistência social do governo federal e ser gerador de qualidade de vida a partir da minha própria autonomia? Se a gente não fizer esse debate sobre para que serve um mandato de parlamentar para além de um outdoor na rua com dinheiro, nada vai mudar. E da tua perspectiva, Lino, olhando para o Brasil, vou colocar o Brasil dos últimos 10 anos, um pouquinho mais de 10 anos, desde o impeachment da presidente Dilma até agora. Você acha que, na verdade, se a gente expandir um pouco mais, né, do presidente Collor, do impedimento do Collor para cá, parece, eu era muito criança, mas olhando hoje para o ambiente político, parece que a gente nunca conseguiu se ajustar. Eu acho que a gente nunca conseguiu se ajustar desde a redemocratização. Parece um negócio ainda meio bagunçado, meio fluido demais esse nosso ambiente político. Mas será que é porque você, a gente, não está criando expectativa muito em algo que seria ajustado? Porque eu tenho uma sensação de que é assim, ó, democracia é algo processo. Vai ver, o problema da gente é que a gente não se consolidou como uma democracia. Então, como você tem uma disputa de poderes que querem ocupar espaços, você tem grupos que querem acessar os palácios. Durante um tempo, você tem espaço para fazer política pública de verdade e cuidar da vida das pessoas. Você teve um espaço até considerável de tranquilidade no governo Fernando Henrique Cardoso, Itamar Fernando Henrique. Você tem um espaço de tranquilidade nas gestões Lula 1, 2.
mas você sempre tem gente que questiona o processo. Uhum. A presidente Dilma, ela tinha um perfil, questionou-se o processo, ela perdeu o lugar, a institucionalidade brasileira foi lá e criou um mecanismo para ocupar o espaço de poder que estava vago. Depois aparece um outro que questiona não só a institucionalidade, né? Uhum. Questiona até a maneira da gente fazer Estado-nação. Esse participa do processo eleitoral e perde, e questiona violentamente a democracia, atentando contra as instituições. A gente é uma democracia que está se consolidando. É como se fosse um adolescente. Não é que não existe qualidade no processo, mas a gente, aos trancos e barrancos, está tentando descobrir qual é o caminho de fazer a democracia brasileira. Um caminho que está enviesado agora é esse jogo de qual o tamanho do parlamento, né? Quem é que vai contar para os parlamentares federais, estaduais, nas câmaras municipais, que eles têm um papel super importante a desempenhar, que é representar as pessoas e seus problemas diários, e não ser o funil do orçamento da nação, né? Porque é isso que Uhum. acabou virando, foi isso. Sim, sim. Você é onde vai se destinar o dinheiro. Aí eu vinculo a minha cara com uma obra A, B ou C, e aquilo vai gerando capital eleitoral para eu ascender melhor nas urnas. Mas isso não é o fim. O eleitor acaba também se habituando com isso, né? É tipo, pô, nunca vi esse cara fazer nada, nunca vi uma emenda desse cara sendo aplicada em lugar nenhum, mas a atividade legislativa não se restringe a isso apenas. Com Na certeza verdade é não. muito maior, né? É um ambiente muito mais complexo. E olha só, só para deixar claro, às vezes as pessoas confundem essa coisa de atividade legislativa, ela se mistura com uma pauta de costumes, de princípios, de moral, que não é esse o papel do parlamentar. Uhum. Isso está anterior. Você escolheu, que talvez é até legítimo, você cidadão, escolher pessoas que dialogam com as suas pautas de princípios, valores, né, de visão de mundo. Não tem problema nenhum. Mas quando ele é eleito, ele não é eleito para você, né? Ele é eleito por todo. Exato. Então, as pautas que as pessoas chamam de costumes, elas estão presentes, porque elas estão lá referenciadas na Constituição Federal. Você escolheu ele, mas vocês dois tinham um livro guia Uhum. para essa escolha. É a Constituição de 88. Nada para além daquilo, ou que violente, inferiorize as pessoas daquele universo, o Brasil, está valendo. Talvez o que a gente está fazendo é ficar questionando demais as entrelinhas do que já estava estabelecido no texto constitucional e não está trabalhando com aquilo que realmente importa. A gente está vivendo um momento onde as pessoas estão adoecendo com bet. Olha que coisa maluca. O que era para gerar uma diversão na vida das pessoas e enriquecer só o dono da bet, porque a pessoa tem que entender isso em algum momento, Sim. criou-se uma espécie de ludopatia. As pessoas elas estão adoecendo a ponto de cair no auxílio doença do INSS porque não conseguem sair do vício do jogo. Olha que coisa maluca. É bem insano. O vício do jogo que gera a falsa impressão de sucesso e lucro que conhecidos da vida local leva essas pessoas para cadeia dias atrás. Olha que coisa louca. O que era para ser diversão acaba gerando, por um lado, uma doença social, que é aquela que vai levar a pessoa para o auxílio-doença, e de Uhum. outro, aquele que está no sistema prisional porque fez a coisa do jeito errado. Isso não seria uma pauta para ser discutida por um parlamentar? Com certeza. Mas eu não, cadê essas pessoas? Na verdade, na semana passada tinham alguns, inclusive, conversando com os Com os que... mega empresários Você tá vendo? das bets. Você não pode ter o cara que os caras que estão com seus negócios adoecendo a nação não sendo questionados pelo parlamento Uhum. de que há algo errado no negócio que eles colocam no celular das pessoas. As pessoas vivem o ambiente do móvel do celular. A cabeça delas está adoecida por uma expectativa de riqueza que não se confirma. A gente tem uma sociedade que está endividada. Onde é que estão as pessoas para falar sobre o endividamento das famílias brasileiras? Eu tenho uma sensação de que esses são os assuntos mais urgentes. Mas onde estão as pessoas para tratar dos assuntos principais da nação? Tem alguma coisa que não está batendo. E aí, essa
esse descompasso acaba se retroalimentando. Porque aí o parlamentar que não aderia a essas pautas que são é, emergenciais de acordo com o ambiente social, ele não vai entrar no jogo. Claro que não, porque a Bet, você não vai atacar a Bet que vai financiar a sua campanha para a próxima eleição. Exatamente. Não é isso? Você não vai atacar, fazer crítica àquilo que, essencialmente, pode te favorecer ou favorecer o seu grupo de colegas de partido que participam de jogos, não da Bet, mas de jogos eleitorais financiados por aquilo ali. Você vai tratar sobre o subfinanciamento do SUS, sobre a qualidade do Sistema Único de Saúde, sobre como a gente melhora o atendimento nos serviços públicos, se você é eleito por corporações e organizações de saúde privada? É o que mais tem. Por isso que é super importante que a pessoa entenda as entrelinhas do jogo eleitoral. Ele aparece na televisão dizendo que vai lutar por um serviço de saúde público melhor, mas quando você olha na prestação de conta, tá lá as empresas de saúde privada financiando o mandato dele. Ele foi eleito, mas ele não vai lutar pelo SUS de verdade, né? Ele vai lutar pelas empresas de saúde privada que ajudaram a eleger ele. Não estou dizendo que tá... Para mim, existe uma incongruência. Se tá certo ou errado, cabe ao cidadão verificar. Também a gente não acha que vai conseguir transformar o planeta Terra. Sim. Mas gerar reflexão crítica, transformando, seja a sala de aula, seja a rua, seja a entrevista contigo, seja o processo eleitoral, pré-campanha, como a Justiça gosta, de um bom momento para levantar pautas, para que a sociedade... Puxa vida, isso pode ser um assunto para eu questionar aquele cara que vai levar as cadeiras de plástico no meu terreiro daqui a umas semanas. Porque senão a eleição vira o quê? Cadeira de plástico andando para lá e para cá, enche o terreiro de cadeira de plástico, lá chega ele na SW4, todo mundo bate palma e ele vai embora. E a gente fica chupando o dedo durante 4 anos de novo. Eu sei, a minha fala às vezes é indignada, mas é um indignado de... Eu também sei como é que é. Eu entendo. Eu luto contra o sistema fazendo parte do sistema. E muitas vezes é essa identificação de indignação, esse espelhamento da indignação, que é o que o eleitor busca. O eleitor precisa de alguém que está entendendo o que ele está sentindo, que não está num devaneio, né, como dizia o Collor, num devaneio de uma noite de verão. Não, alguém que está vendo a minha realidade ali, como é que eu estou, a dificuldade que eu estou sentindo. Você sabe, por esses períodos eleitorais sempre vai aparecer, tem vários que são defensores de uma pauta. Eu sou do agro. Ok. Eu acho, é super válido, porque com o passar dos anos, qualquer pessoa que vive em Roraima sabe que até mudou o jeito, né? A base econômica do Estado, ela deu uma guinada. Sim. Só que a gente vai precisar pensar no segundo passo. Que tipo de agro a gente está entregando para o desenvolvimento do Estado de Roraima? É um agro que absorve os egressos de agronomia, zootecnia, veterinária das universidades locais? É um agro que tem os egressos de ciência da computação que podem gerar sistemas para qualificar a produção agrícola do Estado? Ou ele importa de outro lugar? É um agro que vai buscar na China soluções e a riqueza ele gasta em Miami, em Dubai? Ou ele divide a riqueza com a gente? Que agro é esse? É um agro nosso ou é um agro pro Mato Grosso? Pro interior de São Paulo? Para a família que está no Paraná? E veio aqui só enriquecer com as coisas da gente? Com a água da gente, com o solo da gente, com o incentivo fiscal da gente, elegendo gente mais barato na terra da gente, porque lá é mais caro, e eleger aqui é mais caro, é mais barato. Até isso a gente precisa conversar. A gente precisa colocar cada coisa no seu lugar. É possível ser a favor do agro desde que a gente respeite aquilo que o agro vai gerar de desenvolvimento para a sociedade roraimense. É possível combinar agro grande com a agricultura familiar, porque nem todo mundo vai estar aqui em cima. A alface que eu como, ela não é da agricultura grande, é da agricultura familiar. Quem é que vai favorecer essa família da agricultura familiar? Que o filho está cansado, vai fazer a universidade e abandona o campo para ocupar mais um lugar na cidade para fazer concurso? Ou ele podia estar lá reinventando o negócio familiar que eles tinham e fortalecendo o estado de Roraima? Quando é que a gente vai tratar de
desenvolvimento, petróleo em Roraima, não é? Tá aí. Eu vejo um parlamentar local que eu até bato palmas para quando ele junta a universidade, a Agência Nacional do Petróleo, faz audiência pública. Nossa, isso pode ser um grande filão para o Estado. Mas que hora que a gente vai fortalecer a geologia da Universidade Federal para que pesquisadores locais façam isso e não venha uma grande petrolífera americana via Guiana chegar no Bonfim para ganhar dinheiro nas costas da gente? Porque é o mais fácil de acontecer. Sim. Tá vendo como tem detalhes para a gente conversar? O conhecimento, de uma hora atrás da conversa da gente, ele pode abrir portas no que vai sair das urnas no dia da eleição. Se o seu candidato continuar dizendo que eu vou asfaltar a BR-174, mas você não conseguiu investir um pingo de tecnologia para que a gente tenha melhor qualidade de liga asfáltica ou concreto, Sim. ou uma outra lógica de transporte por trilho, porque o que às vezes acaba a estrada é o peso do caminhão. Ou então, será que a gente não tem uma política pública de colocar balança no lugar certo, com qualidade, para que o caminhão não seja mais pesado do que a liga asfáltica aguente na BR-174? Ou toda vez que o inverno chegar, a gente vai tampar o buraco com o meu, seu, nosso dinheiro? De um dinheiro que parece que só é grande no outdoor. A eleição é sempre um bom momento para a gente conversar sobre o que importa. Mas ele só aponta, né? Porque deve ter alguém que vai assistir a gente e vai dizer que ele é ótimo de apontar o problema. Mas e que tal se a gente unir 11 pessoas para tratar de problemas apontados e a gente junto construir solução? Porque é por isso que a gente elege uma bancada, né? Uhum. Os 11 juntos talvez consigam dar uma resposta para aquilo que parece sem resposta, mas sempre tem resposta. E aí a gente acaba, inevitável, cair numa perspectiva que acabou, ao longo do tempo, reformulando a ideia da política de cabresto, do voto de cabresto, que é, se o problema da 174 for resolvido, se for um pavimento rígido, se a balança for eficiente, se a gente usar trilhos ao invés da estrada para o transporte de carga, que pauta que eu vou ter para usar na próxima eleição? Como é que eu vou fazer dinheiro para minha construtora para depois eu ser eleito? Não é? É isso. Infelizmente é isso. Mas o cabresto, ele também tem solução, né? Porque o cidadão, ele também não é bobo, né? Ele sabe. Antigamente ele ficava na cadeira na frente de casa. Hoje ele espera a lista aparecer na casa dele por um amigo. Me bota na tua lista. E você sabe do que eu tô falando, né? Me bota na sua lista para aparecer o dinheiro. 2 dias depois ele reclama que o serviço público não foi entregue. Mas o cidadão, ele também precisa se antenar. Não dá para você continuar vendendo teu voto por R$300, 200, R$100 por aí, faltando dias para eleição, ganhar o seu dinheirinho para participar da reunião e bater palma pro político que foi lá fazer fala e vídeo. Porque hoje, se o mundo é da comunicação, a cadeira de plástico tem que lotar e as pessoas precisam fazer vídeo para as redes sociais. Mas e o que sobra depois disso? Porque isso depois vira o parlamentar que vai para o parlamento e só consegue entregar recorte de vídeo, não consegue entregar debate, não consegue entregar projeto de lei, não consegue entregar emenda de qualidade dialogada com o governo federal e com o Estado. Ele é contra o governo federal, mas ele está lá batendo na porta pedindo emenda para asfaltar não sei o quê. Por que você não fala que você é a favor do Brasil? Acho que isso talvez seja o menos problemático. Para um lugar como Roraima continuar funcionando, se não tiver o governo federal, não tem nada. E é muito comum em Roraima a gente ter parlamentar que tem vergonhinha, não é? Não, eu sou contra, não falo. Não é? Você tem o tempo inteiro um receio, mas o seu mandato não seria nada se não tivesse o governo federal. Talvez, não é para bajular o presidente eleito da ocasião, mas é de você fazer de grandioso o seu lugar numa cadeira. Essas pessoas que estão no painel aqui do lado da gente, elas só estão no painel hoje porque elas não se apequenaram com emendas. Elas se mostraram maiores como a política precisa ser, sabe? Elas são grandiosas na história porque elas entregaram resultado. Umas morreram no meio do caminho, outras foram mortas no meio do caminho, mas elas guerrearam porque tinham pautas, tinham bandeiras, tinham interesses nacionais maiores. Uns a gente gosta, outros você goste menos, mas
mas eles tinham um interesse nacional. Não ficava restrito num jogo que só favorece o interesse do particular ou daquele pequeno grupo que o elegeu. E Lino, a gente está falando muito sobre esse processo de eleição, esse processo que se avizinha muito, embora a gente já esteja nele, o que a Justiça Eleitoral chama de pré-campanha, que na prática já é a efetivação do processo eleitoral, mas a gente em Roraima vive uma experiência bem peculiar. Eu acho que a última vez que isso aconteceu, nós não tivemos eleições suplementares. Nós tivemos, foi uma cassação da candidatura e o segundo colocado assumiu, que foi, acho que a época, o governador Flamarion, o governador Otomar. E agora nós temos um cenário diferente, que traz uma perspectiva de 2 eleições em menos de 6 meses para a cabeça de um eleitor que ainda não conseguiu assimilar o básico da política. Mas ele vai conseguir. Eu vi a fila no TRE hoje. Brasileiro é complicado. Você tem o tempo inteiro para fazer a coisa, de última hora ele vai para a fila. Ah, mas isso parece uma crítica, né? Mas você tem que ir para a fila mesmo. Exato. Tem que ir lá, porque o dia D tá chegando. As pessoas elas precisam se engajar de alguma maneira. Se não era no aplicativo, é na fila, você tem que participar do processo. E participar do processo é entender que a Justiça Eleitoral demorou para dar uma resposta para a gente de algo que a gente já sabia que podia acontecer. Vai ter uma eleição suplementar. Demorou é um eufemismo, né? Tomou foi tempo, né? A eleição suplementar, ela precisa acontecer, dependendo da regra, porque a gente está conversando hoje, as regras elas podem mudar, né? Porque você ainda não sabe quem são as... Você sabe mais ou menos. Se as regras forem mantidas com aquilo que a gente tem oficialmente, você tem 2, né, possíveis candidatos. Mas se as regras mudarem, mais pessoas podem participar desse jogo, e aí os grupos políticos locais eles se mexem também, né? Eles podem se mover, favorecendo ou não esses interesses. Por isso que dessa vez a eleição ela precisa de um pouco mais de esperteza do cidadão. Ele precisa estar antenado, porque as peças do jogo elas vão se movimentar muito rápido. Quem uma hora parecia estar de um lado, com uma decisão judicial pode pular para o outro lado. E aquilo que parecia tudo meio que combinado, que na eleição você sabia quem iam ser os candidatos a Senado, de repente essas pessoas podem ser outras, porque alguém que estava candidato a alguma coisa pode ser seu próximo governador. Então, talvez seja um momento ideal para as pessoas prestarem atenção, com mais atenção ao cenário e às movimentações políticas que estão acontecendo. E tudo isso para um mandato curtíssimo que termina em 5 de janeiro. Mandato tampão. Que vai influenciar diretamente também a próxima eleição. O que as pessoas não podem esquecer é que a eleição tampão, ela vai influenciar diretamente na eleição ordinária de outubro, né? Uma coisa vai estar diretamente ligada à outra. Às vezes é até uma espécie de amistoso. Ano de Copa. Gostei da definição. Né? O ano de Copa pode ser uma espécie de amistoso. É um jogo preparatório para aquilo que vai acontecer em outubro. Não tinha pensado nisso antes. É um grande amistoso do que vai acontecer. A gente está bem naquele momento de sair a lista do Ancelotti, sabe? Vai sair a lista dos convocados. Esses convocados são aqueles que estão aptos a participar. Não significa que eles vão jogar. Vai ter gente que vai jogar com chance de ganhar. E gente que vai jogar sem chance de ganhar, só para aparecer no jogo, né? A mesma coisa vai ser no processo eleitoral. E eu espero que a calmaria e a institucionalidade seja preservada. O que me preocupa um pouco é essa movimentação ela gerar uma instabilidade. E o que a gente precisa é de tranquilidade para a institucionalidade não ser perdida. Oi, deixa eu apimentar. Tudo isso não podia ser muito mais simples há 1 ano e meio atrás? Não, podia, mas eu não sou do TSE. Eu não sou do TSE. Só a Justiça Eleitoral pode dizer. Tem coisa que a gente não consegue dar resposta, né? A gente não consegue dar resposta porque talvez a gente também está sendo representado por pessoas que não ficaram cobrando efetivamente. Será que as pessoas que a gente escolheu para cobrar, elas também não queriam que o jogo ele ficasse empurrado com a barriga até o final? Mas aí, Lino, outra coisa que pode apimentar essa nossa conversa.
Mas por que a gente precisa cobrar a justiça? Ela não deveria ser eficiente? Devia, mas você está sendo muito contratualista, sabe? A ideia ela é mais... O mundo real é diferente, ele não é assim, né? Você sabe, a gente sabe. O mundo Tem que real bater o ele pé. não é, tem que bater o pé. Você tem que ir lá. Você tem que ir lá. A justiça te responde se você for lá. Ela tinha que estar lá, né, pra gente o tempo Sim. inteiro? Disponível, Né, não, mas não é assim. eficiente. Não, não é assim. Você precisa. Ela é eficiente desde que você saiba o caminho da eficiência. Tem que ter o. Você precisa descobrir como acessar ela. E eu, todas as vezes que eu, pessoa física, ou eu, pessoa com mandato, precisei para defender os interesses coletivos ou meus na justiça, graças a todo o conhecimento, eu sei aonde ir atrás. Do mesmo jeito que quem quer atrapalhar o sistema sabe ir Também atrás. sabe. É um Ele não é problema. feito só para mim, que Sim. sei o jeito certo de fazer a justiça funcionar. Ele é feito também para quem quer dar morosidade ao sistema, porque ela já é lenta. O Estado brasileiro é meio pesadão. Uhum. A justiça também é. Se uma pessoa descobre um jeito de sentar no elefante, ela consegue fazer com que a coisa demore e coloque a gente, às vezes, nessa situação. Por isso que eu não acho, eu não tenho certeza de nada disso. Eu não acho que foi porque é do tempo da justiça. Acho que tem um interesse político-jurídico por trás dessa conversa. E que isso, com o passar do tempo, a história vai mostrar pra gente, quando passar o tempo, você vai ver de que lado a gente estava, se estava do lado certo ou não. Interessante. E qual a perspectiva agora falando das eleições de outubro para o Lino? O Lino vai ficar nesse campo aqui da teoria, da busca por gerar mais consciência política no Roraimense, ou vai para a briga mais uma vez? Não, vai pra briga. Tem que ir. Não tem. Eu tenho certeza É o que mais tem. efetivo. Eu tenho certeza que tem uma cadeira no Congresso Nacional à minha espera. E eu quero muito que essa caminhada chamada pré-campanha sirva de alerta para as pessoas de que existe alguém como eu e como elas, como você, que precisa ser representado em Brasília. Alguém que levanta de manhã cedo para trabalhar. A gente precisa ocupar uma cadeira que represente as pessoas com qualidade. Então não dá para eu ficar de fora olhando o jogo só apontando problemas. Eu tenho que entender o problema, escutar as pessoas, ir para Brasília e resolver as demandas urgentes dos roraimenses. E eu estou com muita vontade. Você já deu uma pincelada sobre isso, mas eu queria saber como é que foi essa construção dessa pré-candidatura agora, né? Escolha do partido, como foi essa perspectiva, o cálculo político e eleitoral que o Leno fez. Eu acho que no Brasil hoje deve ter 30 e poucos partidos, federações, né, que estão aptas a participar do processo eleitoral, mas no lugar Roraima, talvez entre 6 e 8 realmente tem chance. Realmente tem chance. É um número bem reduzido, né, em relação a realmente nacional. Tem chance, e eu tenho uma sensação, porque a gente não conseguiu enxergar ainda todos os nomes que estão nos grupos. Não está muito claro para mim quem serão ou seriam esses concorrentes efetivamente nos grupos. Mas você sabe quem são os grandes nomes, né? Aqueles que sempre, quando vai ter uma eleição, eles são nomes lembrados no processo eleitoral. Eu acho que deve ter uns 60, 70 candidatos a deputado federal, que é um número bem reduzido, para você tirar realmente com chance de disputar umas 25 pessoas, as 8 cadeiras. Essas pessoas, então, de um universo que ele vai se afunilando, essas pessoas elas estão divididas nesses partidos. Cada um deles, se tiver 3 e a expectativa de você eleger 1, 2, 3 pessoas por cada um desses partidos, você já tem aquelas 8 cadeiras. E é um processo que ele vai afunilando mesmo. O sistema político eleitoral ele foi sendo ajustado com o passar dos anos para diminuir o excesso de partidos e melhorar a representatividade, algo que eu não concordo. Eu acho que a pluralidade de partidos é talvez o mais relevante, o mais importante, incluindo a experiência das candidaturas independentes, que permitiria que você, mesmo sem ter encontrado um partido que te represente, não te tirasse a possibilidade de concorrer a uma vaga no parlamento, com uma candidatura mais autônoma.
Mas como essa possibilidade não existe, eu fui observando os lugares que poderia ter chance real de me candidatar e essa chance real que minimamente conversasse com o que eu acredito dessa caminhada. Uhum. A conversa com a Leni Rodrigues foi uma conversa bem forte, de estar no Cidadania, dar força e vida para um partido que está aí nos processos, federado com o PSDB, e que este grupo de pessoas que está nessa federação, ela possa participar com qualidade do processo eleitoral e quem sabe a gente não retire dali as nossas cadeiras. Nino, traduz para a gente um pouco, para quem está assistindo a gente aqui, talvez não conseguiu pegar ainda a perspectiva adequada do que é a federação. Explica um pouco para a gente. São 2 partidos ou 3 que se unem para fazer um partido só, é isso? Como é que é? Eles mantêm a individualidade. A grande questão é que eles coexistem como projeto, como proposta, como mandatos, mas as decisões, elas são, principalmente essa, né, do processo eleitoral, eles funcionam como um. Na hora de existir no parlamento, eles funcionam como um, mas mantendo as individualidades. Sim. Mas especialmente, para ficar mais claro para a sociedade, é que um desses partidos ele não tem a representatividade mínima no parlamento, mas ele tem uma importância de existência. Para continuar existindo como partido, ele se junta a um outro partido e monta o que a gente chama de federação. Que em algum momento, essa federação, que é um casamento institucional, ela pode virar uma união, né? Eles podem se juntar e formar um partido só. Mas, neste caso em específico, a gente está falando da federação, não há diálogo sobre junção, união das duas siglas. É a coexistência dos dois que passam a funcionar como um. Então, você, quando participa do processo eleitoral, cada partido ou federação tem direito a 9 candidaturas, né? Sim. Para participar do processo. O Cidadania e o PSDB, a Rede e o PSOL, o PT, PV, PCdoB, cada um desses não entra para o processo eleitoral, especialmente aqui nessas proporcionais, sozinho. Entra com uma federação. PP e União Brasil já tiveram neste lugar e montaram o União Progressista. É um mecanismo muito comum na política brasileira já, desde a última reforma eleitoral, que nesta eleição ele vai se consolidar com o maior número de partidos que transitaram da federação para a junção efetiva. Mas é um mecanismo que a Justiça criou para diminuir a quantidade de agremiações partidárias que participam do processo eleitoral, com representatividade no parlamento. Sim. E voltando para o ambiente eleitoral, antes da gente começar a nossa conversa aqui, eu te fiz essa pergunta e quero refazê-la. Você acha que o ambiente está num clima típico para essa época do ano ou ainda não? Tá tudo muito exagerado ou tá tudo calmo demais? Deixa eu te perguntar um negócio. Você acha que as pessoas elas estão há poucos dias, poucas semanas da Copa do Mundo, em clima de Copa do Mundo? Com certeza não. Falta pouco tempo. A gente está em maio, né? Junho, festa junina. Você já está sentindo um clima de festa junina na cidade? Tá vendo? Tem um clima de instabilidade. Esse ano é um ano atípico. Você tem muita informação junta. Você tem eleição suplementar, a instabilidade que a gente passou. Quanto tempo de instabilidade? Desde o ano passado que você tá no cai, não cai, não é? Um dia ele vai cair, outro dia não vai cair. Aí assume o vice cai também. Assume o presidente da Assembleia, assume um deputado novo. Acabou de assumir um deputado estadual novo na casa. Existe um clima de instabilidades que talvez ele precisa de... que não tá claro ainda, né? Porque você não sabe. A eleição suplementar ela vai acontecer e não tem muitas regras claras ainda, porque as pessoas estão questionando na justiça. Não existe um clima de eleição, como não existe um clima para várias coisas, porque a gente vive um compasso de espera por decisões. Vai ver no dia que a gente souber que o Neymar não vai para a Copa, aparece uma pauta Copa do Mundo. Quando sai a lista dos convocados, aparece o clima Copa do Mundo. Quando sair se só serão 2 candidatos ao mandato tampão, ou se tem mais gente com perfil de ser candidato a governador de Roraima por alguns meses, vai ver o clima aparece. Se aquelas pessoas que estão com vontade de ser senadoras,
e de repente aparece a oportunidade de, puxa, eu posso ser governador ou governadora. O clima aparece. É porque tem muita instabilidade. Quando aparecer uma definição, tipo, alguém que está sentado num ponto de poder disser, este é o meu candidato, aparece um clima para este grupo político. Logo o outro vai olhar assim, não vou deixar esse brilhar sozinho não. Este outro grupo de poder, polo, foco de poder, diz, este é meu candidato. Aí você vai definindo um cenário onde a disputa eleitoral ela vai ganhando corpo, vai ganhando ruas, vai ganhando os grupos de conversa, as redes, os rádios. É um lugar que vai acontecendo. Ele vai acontecer. Pode ser que não seja igual a outros anos, mas vai acontecer. Não vai ser a Copa que a gente pintava a rua, né? Sim. Botava bandeirola. O mundo foi mudando. Vai ver até esse clima ele vai mudar também. E olha, enquanto tu falava, eu pensava, e a gente imaginava muitas vezes que o grande ponto de instabilidade era uma falta de definição da justiça. E não é, viu? E a definição Ela gerou uma continua série de acontecendo. instabilidades. Porque a vida da gente, a democracia, ela está instável. Essa é a grande questão. Eu tenho uma sensação de que a gente fulanizou demais, personificou demais. Você vota em gente demais. Uhum. Cadê as ideias? Cadê as propostas? Cadê os projetos? Por que o latino é tão afeito a salvadores da pátria? Nem, menino. O mundo inteiro gosta de Salvador da Pátria. É porque talvez a gente tenha menos. E aí a gente tenha menos esses salvadores. E aí dá aquele lugar de saudade do que a gente não teve ou do que a gente precisaria ter. Quando no fundo, não tem salvador. Você vê que a gente tem ascensão agora, por exemplo, do movimento monarquista no Brasil. Então, é porque fica esse vácuo, né? Quando tem esse vácuo de pronta resposta daquilo que a República teria que entregar para as pessoas, aparece alguém que acha que pode tomar o lugar. A institucionalidade progressista, ela foi dando um vácuo de representatividade, aí aparece aquele que quer tomar o poder à força. Mas as coisas elas vão se assentando. Desde que você, eu e quem está atento a gente, passe a prestar atenção que o único salvador dessa história toda somos nós mesmos. Eles estão tentando salvar o deles. A gente é que precisa salvar o nosso para não perder o que a gente demorou tanto para construir, que é essa coisa chamada Brasil, que a gente precisa defender com unhas e dentes. Assim. Que legal. Nino, eu quero te agradecer por essa conversa fantástica. Você quer agradecer? Eu é que preciso agradecer. Você me chama, me deixa delirar várias coisas à mesa e, honestamente, nessa confusão de coisas que é a experiência vida, que se coloca Roraima. Se a gente não tiver imprensa livre conversando, não tiver cidadão antenado prestando atenção, não tiver essa vontade de transformar a realidade humana, você não vai pautar o processo eleitoral com aquilo que interessa. Por isso eu é que preciso te agradecer e agradecer a atenção das pessoas que ainda escutam a gente, porque para elas seria muito mais fácil a briguinha do WhatsApp. Sim. E não a atenção àquilo que realmente importa. E quem sou eu para definir o que realmente importa para elas? Se essas pessoas descobrirem que isso que a gente está conversando faz sentido para elas, eu já sou extremamente grato a ti e a elas. Então, conversa com elas. A conversa com você efetivamente vai acontecer daqui a algum tempo, mas hoje ela é para te chamar a atenção. Se a gente puder junto construir a possibilidade de conversar mais, definir pautas, refletir mais sobre a realidade roraimense, a gente ganha a grande oportunidade de mudar o jeito que a gente é representado em vários espaços. Seja nas câmaras municipais, seja nos palácios onde estão os prefeitos e prefeitas, seja nas assembleias legislativas, seja no Palácio do Governo, seja no Congresso Nacional ou até no Palácio do Planalto. Só que, no meu caso, nessa próxima caminhada, eu estou me construindo e preciso de outras pessoas para a gente poder debater junto esse outro jeito de fazer parlamento. Por isso que, quando eu agradeço a ele o espaço, eu te peço licença para a gente poder se conhecer melhor numa pré-caminhada a deputado federal que vai acontecer em breve. Muito obrigado. Professor Linoberg Almeida, muito obrigado pela participação com a gente. Obrigado. Obrigado você aí do outro lado. Já sabe, todas as quintas-feiras nós estamos por aqui. Eu te convido a curtir, comentar e compartilhar.
essa nossa conversa muito proveitosa. Aproveita, se inscreve e acompanha a gente, segue nas outras redes sociais para ficar sempre antenado e por dentro dos nossos papos aqui no nosso podcast. Um abraço, um beijo no coração e até a próxima quinta-feira.